Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca aqui do canal Orquídeas com a Noca. Hoje um dia muito triste, né, gente? Hoje, muitas Maria, muitos Pedro, muitos João, muitos Paulos partiram da terra. Que triste. Meu Deus, como é triste a despedida. A morte sempre foi uma humilhação do homem. Quando a gente vê uma pessoa morta, a gente fica sem palavras. Por quê? Porque é difícil. Não tem como você olhar e falar que humilhação. A morte nos humilha. Porque nós não temos a fé de imaginar que podemos ressuscitar. Nós não temos essa fé. Ainda que em nós haja força, fé suficiente, mas ainda nós ficamos olhando e pensando assim que não vai virar aquilo. Mas a vida continua. Num broto, numa flor, num galinho de levante. E assim continua a nossa vida, né? Porque nós somos carne, somos fracos. Nós assim temos, por exemplo, esse cataceto. Quantas sementes ele jogou no ar. Quantas sementes esse cataceto, quantas orquídeas de cataceto ele jogou na natureza. Mas chegou a vez dele morrer. As flores foram lindas. Aí o que aconteceu? Esse outro aqui, que viveu junto com ele, está intacto. Esse vai brotar quando acabar a sua dormência. Esse outro já está indo embora também. Mas como Deus é sábio, como Deus é tudo na nossa vida, o que Deus faz para nós alegrar? Haja, nasça um brotinho aí, ó, numa veinha viva. Assim é Deus na nossa vida. Uns partem, outros chegam na mesma família. E Deus pega nós pela mão e fala: bem-vindo, procrie, cresça, floresça, para que o ser humano se apaixone por você. E Deus é assim, gente. Deus é maravilhoso. Mas também existe na terra uma história, um marco na Bíblia de um rei. Rei esse que, quanto ele foi um rei obediente, que Deus colocava sonhos na vida dele e se realizava, e ele sabia que Deus era o maior ser da terra que podia dar tudo e ser tudo na sua vida. Mas o homem é vaidoso, né? O homem, ele cria expectativa para ele mesmo na vida dele. Aí ele começou a achar que ele podia até ser maior do que Deus. E quando Deus vê que nós somos e queremos ser grande, Deus fica tão pequenininho dentro de nós que nós já não sabe olhar e ver aonde Deus está dentro de nós. Aí esse rei, chamado de Nabucodonosor, Deus deu um sonho para ele de uma grande árvore sendo partida ao meio. Deus partiu ao meio por quê?
Quando você parte uma árvore no meio, há esperança de uma brotação em volta dela. Aí, ele chamou um escravo. Escravo esse que era quem? Nada mais do que ninguém. O grande Daniel. E Daniel veio lá e falou: olha, eu sou escravo, mas eu vou ter que falar verdades para você, rei. Porque Deus, tá vendo aí, ó? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Porque na morte de ninguém Deus tem prazer. Porque ninguém mais louva ele na sepultura. Entendeu? Aí Daniel falou assim: Deus vai tirar tudo de você por 7 tempos. E Nabucodonosor falou: o quê? Eu sou o rei. Deus tirou a primeira coisa dele, a mente, e deixou ele até pastar como um animal. Porque ele quis ser mais do que Deus. Ele quis, como o oleiro, o barro contender com o oleiro. Mas Deus teve misericórdia de Nabucodonosor e deu de volta para ele raízes. Depois que ele comeu o capim, que ele se tornou como um animal, ele se humilhou, porque ele carregou muita tragédia na sua mão, muito sangue, muita morte, porque ele se engrandeceu. Mas Deus, lá no fundinho, olhou Nabucodonosor e viu que ele tinha salvação e trouxe ele de volta. Ele atrás do grande Deus, que é o que nós tem que ser. Deus na frente, nós atrás. Porque Deus não tem prazer na injustiça, porque Ele é justo. Deus, quando vê nós de lá de cima, Ele vê nós com alegria. Às vezes nós somos cheios de defeitos, um tentando engolir o outro. Mas Deus fala: respira o ar que eu te dei. Olha para a beleza de uma orquídea. E é assim que Deus faz com nós. Deus quer que nós contemple as belezas que Ele colocou na terra. Deus não tem prazer na maldade. Deus ainda nos ensina dia a dia, nos corrige. Deus fala assim, ó, ainda que hoje você escute alguém dizer sobre mim, ouve. Ainda que você possa até falar, eu não quero ouvir, mas ouve. Seja igual Sadraque, Mesaque e Abednego, que entrou dentro da fornalha e lá dentro nenhum fio de cabelo foi queimado. E quando foi tirado da fornalha, não cheiravam nem fumaça, porque Deus entrou com ele dentro do forno que foi aceso 7 vezes mais forte. Hoje nós estamos passando por uma tragédia. Nós estamos na mão do homem. Mas Deus fala hoje para nós que o homem está na mão dele. E se precisar, ele volta a fazer o homem comer capim de novo. Mas que ele endireita, ele endireita. Da onde saiu essa doença, ninguém sabe. Mas Deus conhece. Por quê? Então hoje nós temos que louvar e glorificar a Deus por nós estar respirando e orar pelos que estão com o coração enlutado de sofrimento. Eu vou ficando por aqui, porque eu sou a Noca das Orquídeas.
que cuido das orquídeas e tenho a minha vida. Mas em primeiro lugar eu coloco o meu grande Deus, aonde Ele deu ordem ao ar e disse ao nitrogênio: faça crescer as raízes da orquídea da Noca. Eu fico por aqui, gente. Se vocês quiserem ter orquídeas lindas, ore a Deus. Se quiser mais, vá no meu site, tortadanoca.com. Lá vocês encontram tudo. Torta, enxofre. Encontra tudo lá. E aqui vocês encontram eu. Deus abençoe a todos.